Boa noite. Vivemos em uma sociedade marcada pela exposição constante, pela necessidade de aprovação e pela pressão o tempo inteiro para parecer feliz. Em meio a tantas cobranças, as pessoas acabam se afastando de quem realmente são. E hoje vamos discutir como a psicologia humanista compreende esse sofrimento na sociedade contemporânea e a importância da autenticidade, da empatia e das relações humanas. Sejam bem-vindos ao Seja Você Mesmo. Para iniciarmos, vamos entender um pouco sobre a abordagem humanista. A psicologia humanista surgiu valorizando a experiência subjetiva e a singularidade de cada indivíduo. Enquanto outras abordagens focavam principalmente em comportamentos ou sintomas, estudiosos como Carl Rogers defendiam a importância da escuta genuína, da empatia e da autenticidade. Para a abordagem humanista, o indivíduo possui grande potencial de crescimento e também há uma busca constante por autorrealização. Nessa perspectiva, é possível ver que o sofrimento não é visto apenas como um diagnóstico ou sintoma, mas sim como uma parte da experiência humana. Em uma sociedade onde muitas pessoas sentem necessidade de performar felicidade, sucesso e perfeição, o humanismo propõe justamente o contrário: acolher o indivíduo de forma verdadeira e humana. Bem-vindos ao quadro Como Ser um Ser Humano Aceitável em 2026. Passo 1. Acorde cansado e respire com bem automaticamente. Passo 2. Transforme sua personalidade em algo agradável para as redes sociais. Passo 3. Seja produtivo o tempo inteiro. Descansar pode te prejudicar. Passo 4. Demonstre felicidade constantemente, para que ele não gere engajamento. Mas quando deixamos de ser pessoas e nos tornamos personagens? Discutir sobre essas questões, convidamos um profissional da psicologia humanista. E como é a atuação de um psicólogo humanista na prática da clínica? Bom, um psicólogo humanista, a gente costuma dizer humanista existencial, né? A gente linka as coisas porque a chamada terceira força ela vem de um movimento norte-americano, através de alguns psicólogos que começaram a questionar questões ligadas ao movimento comportamentalista, ao movimento psicanalítico e especialmente a olhar para o ser humano nessa totalidade que considera os aspectos mais objetivos da vida, subjetivos, intersubjetivos, e focar na relação. E ao focar na relação, é muito importante para um psicólogo humanista existencial a visão de ser humano, que é assim: nós nascemos com um potencial a ser desenvolvido e a ser realizado. Durante a nossa jornada que vamos evoluindo, é que isso vai se dar. Eu costumo dizer, considerando a base teórica, que a gente, a não ser do ponto de vista mais bio, mas considerando o psicossocial, ambiental e espiritual, uma visão de saúde ampla, a gente não nasce humano, a gente vai se tornando humano. A visão humanista se passa por isso. Então, o caminho aqui de atender as pessoas é, primeiramente, acolher esse ser humano integralmente do jeito que ele é. Como eu fiz com vocês que estão aqui gravando nesse momento, que vão transmitir lá na disciplina com a turma, deu o horário combinado, eu já vou verificar, já chegaram, estão à vontade, estão receosas. Como é que eu recebo? Eu estou atento aqui à experiência que vocês possam viver. No caso aqui não é uma sessão, mas o acolhimento dessa pessoa é muito importante. Depois, o processo de uma sessão de psicoterapia é de considerar essa pessoa na sua totalidade, com tudo que envolve. E especialmente, o foco da sessão é totalmente relacional. E essa relação é focada no processo de o que você está fazendo da sua vida. O que é isso que resolveu estudar psicologia depois de concluir o ensino médio? E assim,
a liberdade, né, de poder ser quem você decidir ser, de perseguir qual é a busca de sentido e a construção de vida que você está fazendo aqui agora, são elementos assim muito importantes para um psicólogo humanista existencial. Então, dando uma introduzida para vocês que estão tendo o primeiro contato, a sessão aqui passaria por esse movimento, né, de muito acolhimento, de interação, de uma via interacionista, muito relacional, em que a vivência humana, o máximo possível na totalidade com você, eu vou emprestar nessa relação para ajudar você a desenvolver o que seja a demanda, né, o processo psicoterapêutico que se apresenta. E quais são os maiores desafios dessa profissão atualmente? Olha, eu vou começar falando isso considerando a nossa classe profissional. Bom, nós psicólogos estamos aí, né, vocês começam o curso e a formação de vocês em um momento da história da psicologia, né, e do desenvolvimento dela nesse país, em que, como classe, até mesmo em relação a outras profissões da área da saúde, a gente ainda está na luta, na batalha, por 30 horas, por um piso salarial, por algumas questões que outras profissões, inclusive da área de saúde, já conquistaram tem um tempinho, né? Então, esses são alguns desafios. Na parte que envolve a psicologia clínica, a gente também está na luta para que essa atuação seja privativa do psicólogo. Aí entra em debate a questão. Eu, inclusive, faço questão de falar, publicar, dizer a todo momento, de todas as formas, psicoterapeuta, psicoterapia, exatamente para diferenciar. Não é terapia, não é terapias alternativas, não é o terapeuta que sei lá qual a formação, né, com devido lugar e respeito, mas a gente está com um risco de certa banalização, que todo mundo está se considerando terapeuta, de que a coisa está relativizando, e isso é muito perigoso. A gente lida, sendo, né, psicólogos, futuros psicólogos, independente de onde for atuar, psicologia é extremamente ampla. A clínica é aquilo que porventura é mais conhecido, que chama atenção, que instiga, mas a psicologia está desenvolvendo muito mais na área social, na área de saúde, no setor público, do que particularmente a psicologia clínica individualizante, num espaço, numa sala assim, toda configurada e tudo mais, né? Então, esses são alguns desafios que eu poderia citar, existem tantos outros. É desafio a prospecção do cliente, a maneira como acontece o marketing, a publicidade, a propaganda. Recentemente o Conselho publicou uma nova resolução sobre isso, dado alguns problemas atuais existentes, que por um lado é muito distinto de outras áreas profissionais, de outro lado a concorrência é desleal, de outro lado a ética precisa predominar sobre o interesse pessoal, inclusive a autopromoção, né? Então também isso é desafiador, ainda é uma área que envolve muito o processo de confiança e por isso ainda passa muito pela indicação. De outro lado, nós estamos no mercado em que o meio digital, o avanço tecnológico faz com que a gente precisa expor, correr atrás do cliente, que está predominantemente online e não offline, né? Também essa é outra questão. E estou dizendo de coisas mais gerais, depois se você desejar pode especificar, do que particularmente falar do desafio depois que eu estou aqui com o cliente. Eu considero assim, diante da sua pergunta, mais importante a gente olharmos para os desafios da psicologia como um todo e olharmos enquanto classe profissional. Infelizmente, claro que estamos avançando, estamos a caminho, mas não somos uma classe profissional tão forte, tão unida como se a vizinha, vou citar aqui,
né, a título de exemplo apenas. O serviço social, uma classe muito forte, que batalha e que consegue. A enfermagem é uma classe extremamente forte, mas nós estamos nesse movimento e precisamos muito avançar. A gente ainda está caminhando, né? Sim, a passos lentos ainda, mas caminhando, porque em alguns momentos históricos praticamente paramos. Agora eu acho que é um momento assim de fomentação, que a coisa está se dando, né? Sim. Eu poderia citar tantos outros, mas eu já citei alguns aí, vamos dar por satisfeito. Como a abordagem humanista compreende o sofrimento emocional? Essa é uma grande questão, muito oportuna, que me dá a oportunidade de dizer algo que talvez não seja tão comum e recorrente. A gente tende a associar imediatamente o sofrimento a adoecimento. Tende imediatamente a pensar o sofrimento como algo problemático, negativo, que a gente tem que resolver o tempo todo. Considerando uma abordagem humanista e existencial, o sofrimento ele é inerente à condição humana. Não existe ser humano que não sofre. Por que sofremos? Fundamentalmente sofremos por causa da nossa capacidade de relacionar e de amar. E sem isso, a vida não fará sentido. Então existe uma dor fundamental na gênese, na raiz da vida, que é a dor de existir, que é a dor de ser eu mesmo, do meu jeito, desse jeitinho aqui, que se já me dá um trabalho danado, eu mesmo me estranho, você imagina o quanto você vai me estranhar, vai me achar por vezes difícil, outras vezes vai identificar. De tal forma, lembrando aqui uma existencialista muito conhecida, Simone de Beauvoir, ela diz: não é possível a gente demitir da própria existência. Não tem um momento na vida que é possível você colocar a sua existência de lado e sair caminhando pelas ruas sem ela. Você falar assim: agora eu vou dar pausa. Não tem jeito. Então a dor de existir, ela está correlacionada imediatamente com as alegrias também de existir. Então o sofrimento também move a evolução e crescimento. Sofrimento também se dá exatamente pela nossa capacidade de amar e ser amado, da gente fazer essa vida valer a pena. Quis dizer isso, te responder dessa maneira, para sair da ideia que tende a predominar, de que imediatamente sofrimento é negativo, todo sofrimento é motor de doença, físico, emocional. Não necessariamente. Agora, chama atenção do ponto de vista social, nos dias atuais, de que a existência está sendo um tanto anestesiada e a existência está sendo um tanto patologizada pelo fato de que sentiu dor de cabeça, toma remédio. Está ansioso, vai ao médico, diagnóstico, medicamento. Tem coisas que são próprias dos seres humanos e que a gente precisa relacionar com isso para a gente crescer e desenvolver, e a gente está anestesiando a própria existência. Esse excesso de medicamento, esse não poder sentir dor, esse não poder se haver com questões que incomodam a nós mesmos. É óbvio que eu não estou negando, negligenciando que haja sofrimento emocional, que seja um meio, um caminho, gerar sinais, sintomas que levam a adoecimento físico e emocional. Existem as patologias, existe a necessidade de intervenção, inclusive de forma medicamentosa. Mas existe uma busca desenfreada por um estado de felicidade, faz de conta, aparece, expõe, sei lá para quê, sei lá para quem, em que eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar triste. Uma busca por estabilidade, né? Estabilidade emocional. Uma estabilidade que não é retilínea. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta sobre estabilidade, equilíbrio, eu falo assim: é os mares de morro do relevo de Minas.
quando vocês forem estudar psicopatologia, o que é normal, o que é anormal, etc. Olha, se a coisa não fosse um trânsito mais ou menos assim e fosse linha reta, coitadinho de todos nós. Quando a gente começa a estudar a partir dos sofrimentos, do que causa prejuízo, sofrimento com tal frequência, e que por aquele conjunto a gente vai dizer que isso aqui pode ser classificado como tal questão, e como manejar, intervir, tratar, e etc. Olha, já vou antecipar. A gente se identifica com sinal e sintoma de quase toda doença emocional. O pior. Então, se fosse... quando a gente começa a estudar, a gente cada dia Então, se fosse assim, onde existe ser humano que não tenha ansiedade? Onde existe ser humano que não sinta tristeza? E se a gente não fosse capaz de sentir essas coisas, a gente não iria sofrer? Então, acho que a gente precisa, trazendo presente aqui, saindo um pouquinho, né, estendendo o universo humanista existencial para a logoterapia de Viktor Frankl, o problema não é sofrer. O problema é se esse sofrimento faz sentido. O que se torna problemático e patológico é o sofrimento que não faz sentido, esvaziado de sentido. É o sofrimento que não tem uma relação, é o sofrimento que eu estaciono fixo nele. Não é o sofrimento do que eu estou em relação, do movimento da vida, do desenvolvimento da vida. É isso que eu te responderia. Você acredita que a sociedade atual dificulta que as pessoas sejam autênticas? É quase proibido do ponto de vista social ser autêntico. Porque ser autêntico é ser singular, poder ser eu mesmo. Do ponto de vista social, a gente precisa ser coletivo. Massa, multidão, grupal, corresponder aos interesses da instituição, ao sistema capitalista que visa lucro, então produção em série, de uma ideologia em que a gente se torna autoexigente, autoexplorador, como diria Byung-Chul Han, principal filósofo contemporâneo, né? Famoso pela sua obra Sociedade do Cansaço, e por aí vai. Retorna para a minha questão, por favor. Você acredita que a sociedade atual dificulta que as pessoas sejam autênticas? Ok. Eu comecei devagar aqui e me perdi. Voltando ao tema da autenticidade. Em psicologia fenomenológica existencial, a gente tem como um referencial filosófico Martin Heidegger. É ele a grande referência sobre a autenticidade. Uma pessoa autêntica é somente aquela que está vivendo a partir da sua própria verdade. É aquela que está sendo coerente e fiel aos seus valores, ao seu projeto de vida, ao que escolhe para si mesmo. Então, do ponto de vista social, a gente precisa cumprir papéis, a gente precisa representar, a gente precisa aparentar. E para ser autêntico, eu preciso ser, para além dos papéis que a sociedade me exige. Então, aqui nesse momento, será que eu estou sendo exatamente a pessoa e o profissional que eu sou? Ou por estar sendo entrevistado, saber que depois vai ter uma turma, né, que está lá, que eu não faço a menor ideia de quem são, de um professor, etc. E isso aqui é um longo caminho de desenvolvimento. E de tal forma, se você me conhecer em outro contexto, em outra ocasião, a pessoa profissional, eu já cheguei a um ponto de que eu sou esse serzinho aqui. Mas, infelizmente, inclusive pelas demandas correlacionadas à autoestima, necessidade de aceitação, aquelas coisas de autoafirmação, de agradar o outro, de ser bonzinho, né, para fazer parte, com insegurança pessoal, do que vai achar, do que vai deixar de achar. Então, isso aqui são grandes desafios. Na prática, enquanto psicólogo e psicólogo clínico, eu te digo, talvez você se espante com isso,
que são muito poucas as pessoas que singularizam ao ponto de ser autênticas. A maioria das pessoas cumprem papéis, representam e têm a necessidade de aparentar ser o que não são. E é óbvio que a questão é muito complexa e profunda. Do ponto de vista sociocultural, a nossa cultura permite que as pessoas possam ser, na sua alteridade, do jeito que elas são, sem serem julgadas, sem sofrerem preconceitos e discriminação? Não. Toda minoria tem que se adaptar e encaixar a maioria. E como eu sei que as pessoas autênticas são minoria, bancar isso se torna muito difícil, muito árduo, muito arriscado. Então, minha resposta para você, sintetizando, é sim. Socialmente, é muito difícil conseguir ser autêntico. É uma coisa que eu sinto na minha pele existencial, que você sente, que vocês que estão aí do outro lado irão sentir, de que eu realmente posso ser 100% quem eu desejo ser? A resposta é nós iremos esbarrar em muitas questões. E para você, assim, do seu ponto de vista, qual que é o impacto das redes sociais na autoestima e na construção da identidade? Ih, que questão, hein? E eu sei que predominantemente eu estou falando para novas gerações, porque minha vontade aqui é bombardear as redes sociais, eu te responder isso, né? Sinta-se à vontade. Mas eu não vou fazer o papel assim do antiquado, do não tecnológico, do não atual, né? Não tem jeito. A gente considera falar em novas gerações é falar de pessoas que nasceram no mundo tecnológico, não são capazes de conceber como era o mundo anterior a isso. Eu não sou o homem das cavernas de dinossauro, mas eu assisti o mundo antes da chegada da internet, antes dessa globalização tecnológica. Eu vivi a minha infância no mundo anterior à tecnologia. E aí, puberdade para frente. Então, eu consigo transitar com gerações anteriores à tecnologia e consigo transitar tranquilamente dentro da tecnologia. Eu sou da geração entre, né? Uma perna de um lado e outra perna de outro lado. É uma pergunta que envolve tantas questões, então eu vou ter que selecionar aqui em qual direção que eu vou responder, posicionar isso. Então eu vou te falar de algumas questões que aparecem muito na clínica, que está muito na minha experiência profissional, muito mais do que meu ponto de vista, minha opinião sobre a questão. E vou partir, né, olhando para o seu rostinho aí tão jovem e tal, eu vou partir desse ponto das novas gerações. Primeira coisa, é claro que tudo depende da forma de uso, não é a coisa em si, é como a gente relaciona com a coisa. Então, primeira coisa, me causa espanto, preocupação como profissional, a dificuldade de desenvolver habilidades sociais, ou socioemocionais ou socioafetivas, como prefiram dizer. Eu acompanho jovens, adolescentes, adultos, universitários e tudo mais. Eu já vivo concretamente aqui na clínica situações em que já vivi situações de acompanhar pessoas jovens com dependência tecnológica, de pessoas que só conseguem relacionar no meio virtual e não conseguem dialogar com o outro. É difícil isso que nós estamos fazendo aqui, de estar frente a frente. Eu estou olhando para você nesse momento. E você está o tempo todo olhando de forma interessada para mim. Então, sustentar essa relação de, meu Deus, ela está me olhando. O que ela está achando? E o que vai me perguntar? E agora o que eu faço? E agora o que eu falo? É um universo assim. Isso causa espanto. Então não é o problema do que facilitou, do acesso globalizado, do mundo na palma da mão, de poder transitar, de conviver com gente de outros continentes, de outros países, de outras culturas, de outras línguas. Tanta coisa que a gente poderia ter falado de vantagens. Mas o quanto isso dificulta. Funciona quase como um ácido que corrói a autoestima e a pessoa precisa se afirmar, autoafirmar. O impacto, se não viralizou,
se eu vou ser cancelado, tantos likes, teve curtida, a pessoa apareceu, o quanto isso impacta na constituição de uma autoestima e o quanto se torna mais difícil a constituição de uma identidade. Aqui eu estou considerando psicologia do desenvolvimento, né, em que pelo menos a gente tem um grande desenvolvimento de identidade na adolescência e depois isso perpetua. A gente sabe, nas teorias atuais, que não é estático, você desenvolve a identidade na adolescência e fica com a mesma o resto da vida. Não, é dinâmico, mas é um momento de formação de identidade. Então, lembrando lá o Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida, eu já prefiro falar da sociedade que evapora. É tudo descartável, é tudo passageiro, é tudo fluido. E aí impacta, um dos fenômenos é a tal adolescência tardia. A gente tem país atualmente querendo pensar a adolescência além dos 30 anos de idade. Isso para mim é muito preocupante, é alarmante. Como assim? Então fala de dificuldade de desenvolver determinados aspectos que aquela fase da vida implica e se vai arrastando. Eu acho que o maior prejuízo é exatamente o que você citou, é a autoestima, a identidade, ou seja, a relação tão virtualizada está causando enorme prejuízo às relações humanas reais. Não existe como um ser humano não produzir vazio existencial e manter a vida com sentido se não houver relações afetivas de qualidade, em que há encontros humanos. E a rede social, o meio virtualizado, esvazia afetivamente. E daqui para frente, a gente relacionar predominantemente com a inteligência artificial, em que eu relaciono todo dia, inclusive, o que não pode acontecer é isso predominar e ir substituindo a ponto da gente abrir mão das relações afetivas, como relacionar com você, como vocês se relacionarem na sala de aula com colegas, de ter interesse em conhecer a pessoa, da convivência dentro de casa, da gente olhar e estar num momento social na cidade, e tá todo mundo na mesinha lá e todo mundo grudado na tela e ninguém dialogando com ninguém. Aqui está o problema, aqui está a problemática. Então, sim, dependendo do uso, pelo caminho que eu citei algumas coisas aqui, sabe? Tem muito mais coisa do que isso, eu considero assim, que corrói, que produz com facilidade baixa autoestima e que torna o processo de eu saber de mim, de constituição de um self, de integração de uma pessoa bem mais difícil. Então eu estou vendo pessoas pela a idade biológica com a idade psicológica, aquém, subdesenvolvidas, mais imaturas, com coisas básicas, com necessidade do que na psicologia a gente chama de realizar psicoeducação, né? De falta de referenciais, de iniciar aquele sofrimento que se torna patológico e depressivo, porque parece que ninguém gosta de mim, eu sonho em relacionar, mas eu não sei relacionar, eu acho que eu sou um problema na vida das pessoas, não tem lugar para mim no mundo. Não é por acaso que processos depressivos, violência autodirigida, né, exemplificando assim, questões de automutilação, é tão presente e só aumenta. Voltando àquela questão anterior, é um grande desafio para a psicologia como um todo, que também está presente aqui na clínica. Para finalizar mesmo, em uma sociedade marcada por cobranças e necessidade de performance, o que significa genuinamente ser humano? Ser performático hoje significa ideologicamente ser tragado pelo capitalismo e neoliberalismo. Significa exatamente, pensando na psicologia humanista existencial, eu não ser singular, eu não exercer a minha liberdade, eu não desenvolver a minha autonomia, eu só corresponder ao que esperam de mim.
e eu viver fundamentalmente sobre a referência que eu tenho que produzir, 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 produzir. Eu falo isso como se fosse um cavalo trotando, né? Produzir, produzir, produzir. Mais, mais, mais. Performance, performance, performance. Que pode ser a performance do estudo, pode ser a performance do trabalho, pode ser a performance do corpo, da estética. São várias formas de ficar refém, de viver a ditadura. Neste momento eu te convido a olhar para trás, né? Porque olha o pôr do sol que temos aí. Mostra lá para a turma. Nossa, bonito mesmo. É um dos motivos pelo qual eu tenho a sala nesse lugar aqui. Nossa, que lindo. Né? Aí, ó, turma. Tem gente que vem fazer sessão aqui, quando a pessoa está do lado de cá, a pessoa vai assistindo o pôr do sol, enquanto eu vou cuidando dela. Muito bonito mesmo. Eu amo esse pôr do sol, não tem como eu deixar ele passar. Então, performar já é estar refém. E a principal fortaleza que torna a pessoa aprisionada é o não estar consciente disso. Então, geralmente, quando a pessoa chega performática, que é naquele modelo assim que a gente conhece, nossa, eu não estou tendo tempo. Nossa, se eu vivo numa correria. Está correndo para quê? Está correndo de quem? Está correndo para onde? Quando você faz a pessoa parar e pensar, e a gente pergunta, o que você está fazendo da sua vida? Onde que a sua vida de fato está acontecendo? Isso vai levar aonde? É só aumento do saldo bancário? Geralmente, a gente vê muito o saldo bancário aumentando para pagar os tratamentos de saúde, porque a pessoa vive adoecida. Então, nós não somos, por natureza e por condição, movidos a mais, esse movimento autoexploratório que eu já citei, que diz Byung-Chul Han. E diante disso a gente adoece. E esse adoecimento, ele tem como sintoma não exatamente o individual, mas é um sintoma social. É um sintoma que vem de um modo de ser sociedade que é adoecedor. Em que eu preciso dizer, numa visão, psicologia clínica, ela é individualista. Não, eu atendo o indivíduo. Mas esse indivíduo é sistêmico, ele é coletivo, ele é social, ele não é um ser apartado do universo. Não. Então, esse adoecimento vem de sintomas sociais, porque o capitalismo é um sistema perverso. É para explorar. Então, quando a gente entra na ordem, todos nós estamos transitando, não tem como ficar fora do sistema. Só que a gente precisa estar consciente. Se eu não estou consciente, eu vou me tornar refém e eu mesmo vou defender essa lógica. Eu vou ser um motor do adoecido e adoecedor. Eu sofro e faço sofrer. E a gente entra na era e na cultura da normose. Entende que isso é normal, que isso não tem que ser questionado. Nossa, será que o que ele está dizendo nesse momento tem um viés ideológico? Será que é político? Não, gente, estou falando de ser humano, estou falando de vida humana, estou falando nada dessas ladainhas. Então, a forma de se salvar da performance, do cansaço, da correria, do adoecimento, primeiramente é eu estar consciente disso. Repete para mim a questão, que eu sei que eu quero falar de outra coisa, agora eu não estou lembrando ela. Qual seja? Em uma sociedade marcada por cobranças e necessidade de performance, o que significa genuinamente ser humano? Sim. O que significa ser humano? Bom, aqui até eu vou olhar mais diretamente, peço licença para me olhar mais para a turma do que para você. Bom, numa visão de psicologia humanista existencial, a gente nasce ser humano do ponto de vista biológico, mas a gente vai se tornar ser humano. O caminho de humanização é o caminho de desenvolver a vida em busca de autorrealização, como diria Carl Rogers, um dos principais expoentes da psicologia humanista. Do ponto de vista da logoterapia, Viktor Frankl, tão atual, tão importante, o psicólogo por excelência que desenvolveu a logoterapia, que é a terapia com foco no sentido da vida, a gente se torna humano a partir do nosso movimento de liberdade e responsabilidade de se destinar. Então a gente vive em prol de buscar sentido, uma vez que o sentido para a vida não é igual a propósito, não é uma coisa que você define, que é estática e que isso vai te resolver a vida toda. Não, a grande questão é a gente estar em busca. O que foi sentido para mim numa época da vida não é mais
o sentido de agora, e o que faz a minha vida ser significativa e valorosa no momento não garante que ela estará assim de acordo com o que eu viver. O sentido é totalmente dinâmico e existem meios para isso. Somente uma pessoa conectada consigo, cuidando de si e olhando a vida de frente, será capaz de se manter humano diante de uma sociedade performática e exploratória que é desumana. Então a sua pergunta refere-se a uma questão que vai de encontro, né? Que choca uma coisa na outra. Então, assim, não nascemos humanos. Não circulamos uns aos outros e podemos pressupor que estamos entre pessoas humanas. É um deverzinho de casa, é uma tarefa de uma existência toda se tornar humano, mesmo diante de uma sociedade ou de um mundo, como prefiram dizer, em que o caminho coletivamente em massa não é humanizador, é o oposto. Mas é exatamente aí que está a nossa possibilidade de fazer diferente e fazer a diferença. Dentro desse contexto, a psicologia humanista propõe algo essencial: olhar para o ser humano de forma empática e acolhedora e autêntica. Mais do que compreender sintomas, essa abordagem busca compreender experiências, sentimentos e relações humanas. Talvez o maior desafio da nossa geração não seja apenas existir, mas existir sem precisar performar o tempo inteiro.